Vamos falar sobre marco temporal. Max Telesca e o convidado do dia. O Dr. Paulo Machado Guimarães é uma das maiores autoridades no direito dos povos indígenas no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece o marco temporal. A proposta designa que povos originários, quem são os povos originários? Aqueles que estavam aqui na origem, né? Eles só têm o direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal. Basicamente é isso a tese do marco temporal. Em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição, os indígenas teriam que fazer uma prova, ou seja, mostrar com algum tipo de comprovação de que estavam naquela área, naquela região. O projeto que teve 283 votos favoráveis e 155 contrários na Câmara. E agora segue a análise para o Senado Federal. Então, chegando aqui nosso amigo Paulo Machado Guimarães. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Então, mesmo a Câmara querendo se antecipar, o Supremo Tribunal Federal já havia marcado o julgamento desta pauta para o dia 7 de junho. Porém, ela foi adiada 7 vezes. A última vez foi em junho de 2022, há um ano atrás. Esse, então, o Supremo Tribunal Federal tinha data marcada já para tinha data marcada não, ele tinha uma data marcada. Semana que vem pediram para que fosse adiado mais uma vez, mas não houve isso. Bom, boa noite, Paulo Machado Guimarães. Para entender melhor essa pauta que tanto tem sido falada nos últimos dias, aqui está o nosso amigo e colega, ex-presidente da Comissão Especial de Defesa dos Povos Indígenas da OAB Nacional. Uma boa noite, doutor Paulo Machado Guimarães. Muito obrigado pela mais uma vez, a sua visita aqui no Direito ao Ponto. Eu que agradeço, Max. Você, além de um grande profissional, um colega muito querido, fico muito honrado com a deferência de me convidar novamente para esse debate tão importante e oportuno nesse momento, né? Paulo, esse projeto repercute há longos anos, desde 2007. Primeiro, você podia falar um pouco para nós o que é o marco temporal e depois por que há tanta polêmica a esse respeito? Então, essa questão do marco temporal, a rigor, é uma compreensão que foi formulada no julgamento de uma ação popular contra a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, pelo então relator, ministro Carlos Aires Brito. No seu voto, ele, fazendo uma série de considerações em torno das controvérsias que foram suscitadas, ele formulou a compreensão constitucional dele de que os índios têm direito à posse da terra que tradicionalmente ocupam, desde que estivessem na posse dela no início da vigência da Constituição. Esse era o entendimento do Carlos Aires Brito, que era o relator, né? E aí o que acontece? Só que na construção, na elaboração, na reflexão do ministro Carlos Brito, ele mesmo, no próprio voto, ele ponderava. Porém, obviamente, as circunstâncias, as situações em que uma comunidade não estivesse na posse da terra, resultante do que ele definiu como um remitante esbulho, obviamente, né, os índios continuavam tendo direito àquela terra, porque uma violência que constrange a posse de uma pessoa sobre a terra não pode ser consagrada pelo direito. E isso remete para o texto anterior, texto da Constituição de 69, de 67, com a emenda de 69, já previa, né, os direitos dos índios à posse da terra que ocupavam, como acontecia na Constituição de 46, de 37, de 34. Sem a tese de marco temporal. Nunca existiu essa terra. O que acontece? Tanto que, na ocasião, essa reflexão do ministro Carlos Brito, que está expresso, inclusive, na ementa do acordo, não gerou qualquer debate, impressão ou mal-estar. Com o passar do tempo, os setores contrários à demarcação das terras indígenas, que no decorrer da vigência da Constituição, nunca conseguiram alterar a Constituição para isso. Pensaram essa formulação
e começaram a demandar que o Supremo havia estabelecido um marco temporal. Não estabeleceu marco temporal nenhum. Isso ali foi um entendimento do relator e tal. Nós sabemos que e aí tem as condicionantes que o Supremo estabeleceu, 19 condicionantes. Mas nenhuma tem a ver com o marco temporal. Nenhuma tem a ver. Então é aquilo que a gente pode dizer aqui, ó, vamos descomplicar o direito, chama-se obter dictum. Exatamente. É aquilo que está dito dentro do voto, dentro do acórdão, dentro do pronunciamento, daquilo que o ministro ou o Supremo Tribunal Federal fala, você me corrige se eu estiver errado. E aí, o que acontece? Está escrito, mas não é aquilo que vai ser lei entre as partes, não é aquilo que vai determinar. Exatamente. Porque ele está dito, mas está solto, não, é uma tese que foi levantada. É uma compreensão dele, cada um tem o seu entendimento. E mais, quer dizer, no processo constituinte de 87 e 88, né, e eu me lembro bem, porque eu acompanhei como assessor jurídico de várias organizações indígenas e do Conselho Indígena Missionário, este aspecto jamais foi suscitado por nenhum constituinte. O que se discutia, e discutia mesmo, e discutiu-se de forma acalorada, é que havia duas teses. A tese de que os índios têm direito às terras que ocupam, e uma tese que predominou, inclusive, no relatório da comissão do relator da Comissão de Sistematização, o então senador Bernardo Cabral, que era posse memorial onde os índios se encontrassem permanentemente localizados, que era objetivamente a aldeia. Era uma tese que, na época, o Centrão da época encampou essa compreensão. Então, esta tese foi objeto de debate, de negociação e deliberação e não predominou. O que predominou? Direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Isso aí já é um conceito que pode até, inclusive, abranger muito mais, ele abrange muito mais do que o dia em que, eventualmente, o indígena estivesse ali. Sem dúvida alguma. Até porque, originalmente, quem estava aqui desde sempre... Não, pois é, e mais, quer dizer, isso tudo de acordo com a organização social, os usos, costumes, as crenças e as tradições desses povos. E, portanto, é um trabalho de respeito que eu inclusive enfatizo. O artigo 231 da Constituição, ele tem hoje um grande mérito nos constituintes de 87 e 88. Eles romperam com uma concepção incorporativista dos índios em relação à sociedade brasileira e inauguraram uma nova concepção de relacionamento do Estado com os povos indígenas, que é o do respeito à diversidade étnica e cultural. E isso se expressa na ocupação territorial. Nenhuma comunidade indígena vive apenas na sua aldeia. Vive na sua aldeia e nas áreas necessárias à sua sobrevivência, de caça, de pesca, de plantação, né, de rio, de água, enfim, de reprodução. E o texto constitucional, inclusive, prevê isso no parágrafo 1º do artigo 231. Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O Supremo Tribunal Federal estava com essa matéria, está com essa matéria para ser votada. É idêntica a matéria, a discussão é a mesma, né? O que vai acontecer, eventualmente, se o Supremo Tribunal Federal julgar inconstitucional a tese do marco temporal e o Congresso aprovar a lei? Então, isso tem sido, desde ontem, isso tem sido a grande pergunta que todo mundo faz. A minha compreensão é o seguinte: o projeto de lei aprovado em regime de urgência na Câmara dos Deputados está agora submetido à apreciação do Senado. Quando o Senado deliberar, na hipótese... do Supremo já ter julgado? Na hipótese, se o Supremo tiver firmado o entendimento, a partir de quarta-feira que vem, porque, como todos nós sabemos, é um colegiado, quer dizer, o relator votou, o ministro Fachin, entendendo que não existe essa tese de marco temporal. Já o ministro Nunes Marques encampou essa tese do marco temporal, e mais, todas as 19 condicionantes do julgamento da Raposa Serra do Sol. Acrescentou em todas as 19. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Ele vai apresentar o voto de vista dele na quarta-feira, é o que todos esperam. Né? A partir daí, como todos nós sabemos, né, qualquer ministro, por exemplo, o próximo ministro a votar vai ser o ministro André Mendonça. Hipoteticamente,
o ministro André Mendonça pode entender e falar, peraí, a partir das considerações que o ministro Alexandre de Moraes apresentou, eu gostaria de aprofundar a minha análise. Eu vou pedir vista, é um direito dele. Pode. Isso pode. Ou então um outro ministro, o ministro André Mendonça pode votar, mas o próximo ministro, a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, ou o ministro Barroso, eu falo, peraí, eu quero... Também proferir um voto de vista. Eu quero pedir um voto de vista. É um direito. Todos nós temos que compreender. É a dinâmica de um colegiado. Né? E nós temos que respeitar, ainda mais numa matéria tensa como essa. Se no curso desse processo, que ainda não for concluído, a Câmara, o Senado avança na deliberação, né? E se o presidente da República, hipoteticamente, que é uma opinião que eu acredito ser a dele, que o presidente da República não concordaria até por diante das inúmeras inconstitucionalidades que esse projeto apresenta. Ele veta, na hipótese do Senado aprovar, que nós temos ainda dúvidas se o Senado vai ter maioria para aprovar uma coisa como essa. Ali tem vários governadores, muitos senadores, muitas pessoas já com larga experiência administrativa. Né? Se o Senado não aprova... Ou se aprova... E se aprova, o presidente veta. Se o Congresso derrubar o veto, vai ser objetivamente objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. E vai cair no Supremo. Paulinho, eu chamo ele de Paulinho, meu amigo de muitos anos. Saiu aqui a nossa campanha da OAB em 2013. Doutor Paulo Machado Guimarães foi candidato a presidente da OAB. Eu tive a grande honra, foi minha, de poder apoiá-lo. Doutor Paulo, a aprovação desse projeto, para a gente terminar e encerrar aqui, que a gente já está estourando o tempo para o doutor Rolf Madaleno ingressar. A aprovação, eu queria que você desse uma palavra sobre, pode aumentar a insegurança fundiária e incentivar a violência entre povos indígenas e grileiros, por exemplo? Então, Max, você, com a sua habilidade, a sua perspicácia e experiência profissional, você tocou no ponto central. Essa é a questão nuclear. Esse projeto de lei é reflexo de uma luta política de setores parlamentares que representam interesses econômicos, que são legítimos, que atuam no campo. Agora, formular restrições, como estão colocadas aqui, que permitem, inclusive, a revisão de terras indígenas já demarcadas e apresenta perspectivas, né, inclusive, de ocupação de terras indígenas por terceiros. Isso é um fator de insegurança jurídica não só para as comunidades indígenas, para o país inteiro, porque isso é um estímulo a conflito de terra. Eu tenho certeza, né, e essa é a minha grande esperança, de que o Poder Legislativo no Senado, né, a Câmara Alta, como se diz, né, terá a análise ponderada em torno das implicações disso. O que nós sabemos, e isso é um fato, até para concluir, e eu reconheço isso como um problema, é que quando se demarca uma terra indígena, cujos títulos imobiliários estejam ali incidentes, esse titular do imóvel, ele tem, objetivamente, direito a ser indenizado por quem emitiu aquele título que ele comprou ou do Estado. Governo. É o governo do Estado que vai ter que ter. E eu diria mais, a própria União tem uma parcela de responsabilidade por ter se omitido na fiscalização. É a culpa em vigilando. Isso é um instituto jurídico conhecido por todos. Então eu diria o seguinte: os ocupantes de terras indígenas, com terras demarcadas, com comprovação da ocupação tradicional, tendo títulos imobiliários legitimamente emitidos pelo Estado-membro, eles têm direito, sim, a indenizar. Já disse isso há muitos anos atrás. E a União tem, inclusive, a condição de ser também responsabilizado pela omissão. E aí há condições de reparação a eles. Agora, não negar os direitos constitucionais dos índios, né, às terras tradicionalmente ocupadas, que são inalienáveis, né, e usufruto exclusivo deles, e os atos que incidem sobre elas são efetivamente nulos. Isso é um ponto crucial. E eu diria mais, essa norma na Constituição em vigor, Max, ela foi introduzida no ordenamento constitucional, por incrível que pareça, né, pela Emenda Constitucional 1 de 1969 da ditadura militar.
Essa garantia constitucional, ali houve um momento de iluminação no jurídico da ditadura dos militares, em que, provavelmente inspirados por Marechal Rondon, colocaram uma segurança a mais que vem se mantendo. E é absolutamente crucial, porque as terras são da União. As terras são patrimônio público da União. Se é da União, a Constituição Federal diz que são os indígenas que fazem jus a estarem nelas. Perfeitamente. E aí quem tem, eventualmente, um título poderá ser indenizado claro. Por isso. Então, não é, a discussão ela pode ser... É claro que não é uma discussão simples, é muito complexa, mas lá no final das contas, o que vai acontecer? Se você tem um título agrário, um registro imobiliário de uma terra, de uma fazenda que esteja em cima de uma área indígena, assim reconhecida pela Constituição, então vai obter a indenização de quem lhe vendeu e quem titulou. Quem está mandando um abraço é a doutora Vera Araújo. Parabéns, doutor Max, pela escolha, doutor Paulo Machado Guimarães, para o debate desse tema. Um abraço a Vera, que é a nossa primeira jurista negra a ser indicada ao Tribunal Superior Eleitoral, e queremos que ela vá para o Supremo Tribunal Federal. Uma larga experiência na advocacia. Inclusive tem uma petição na internet, né, a favor dela. Exatamente. Vocês estão sabendo, assinei, viu? Que bom. E vamos chamar esse break. E, doutor Paulo Machado, um abraço e as suas últimas considerações para o nosso Direito ao Ponto. Eu agradeço mais uma vez, Max, ao Direito ao Ponto, né, mais dessa oportunidade, com a certeza, né, de que com a mobilização dos povos indígenas, dos democratas e da consciência jurídica brasileira, essas matérias não vingarão no país. Vamos lá, é professor, foi juiz e foi conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul, e eu lembro do Dr. Rolf, quando era colega do meu pai, o Luiz Geraldo Telesca, que era seu colega no conselho da nossa seccional aí do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Rolf. É uma honra tê-lo aqui no Direito ao Ponto. Como é que está o senhor? Eu vou muito bem, boa noite, Max Telesca. O nome e o sobrenome estava aqui me encucando, eu sabia que tinha que ter parentesco aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite aos ouvintes do Direito ao Ponto, a Laísa que acompanha. Boa noite. É uma honra muito grande. Doutor, pelo convite. Doutor Rolfo, eu que agradeço a sua presença aqui. E a gente tem sido sempre o Direito ao Ponto. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo aqui é falar para a comunidade que não é só a comunidade jurídica, é a comunidade que tem... A gente tem uma centralidade do jurídico no Brasil hoje, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas há uma invasão ou uma ocupação do noticiário com as notícias jurídicas, e as pessoas não sabem muito bem o que estão falando, porque são conceitos difíceis. O nosso desafio aqui é trazer, sem perder a qualidade, por isso a presença do senhor aqui conosco, dos conceitos jurídicos, mas de maneira descomplicada. E aí, um dos temas que mais chega aqui no Direito ao Ponto, que é a questão dos acordos, dos contratos que se fazem, de casamento, de a união estável, o contrato de namoro qualificado, enfim, todas essas questões que o senhor conhece muito bem. Olha que caso curioso que aconteceu recentemente no Brasil. Um casal de Belo Horizonte resolveu incluir uma cláusula inusitada num contrato pré-nupcial, o pacto antinupcial. Em caso de traição, será cobrada a multa de R$180 mil. Os famosos, né, sempre são muito atentos a essas questões. Michael Douglas teria uma cláusula de não traição. Justin Bieber agora também está casando e os empresários dele estão com receio. Enfim, eu queria que o senhor falasse para nós sobre essas cláusulas inusitadas, se são inusitadas mesmo, e como é que o direito brasileiro fala sobre elas. Sabe, Max, eu venho de um tempo em que o direito brasileiro de família não tinha nenhuma disponibilidade, as pessoas não tinham nenhuma ingerência sobre o direito de família. Antes de casar, se podia escolher o cônjuge e o regime de bens. Depois de casado, não podia decidir mais nada. O juiz decidia tudo sobre a vida de quem tinha casado. E aí não se tinha como falar em contratos.
contratos de casamento, ou contratos pré-matrimoniais antes do casamento, ou contratos depois do casamento. Essa é uma tendência do direito brasileiro, de dar às pessoas casadas ou não casadas o que nós chamamos de autonomia privada, que elas possam decidir sobre os destinos da sua vida. E isso é uma tendência, é um caminho sem volta. Começou em 2007, quando permitiram que a gente pudesse se divorciar em cartório, em tabelionatos. Aí começou o primeiro passo em 7 de janeiro, ou 5 de janeiro de 2007, foi o primeiro passo dessa autonomia. Por isso que eu disse que é um caminho sem volta. Tanto que hoje não surpreende que as pessoas se valham desses pactos ou desses contratos antes do casamento, pré-matrimoniais ou antenupciais, para regerem cada vez com mais extensão as questões relacionadas à vida deles. Os americanos, obviamente, os norte-americanos já fazem isso há muito tempo e fazem extrapolando a nossa imaginação. Mas são válidos e agora passam a ser válidos aqui também. Não causa mais tanta surpresa quando alguém estabelece num contrato pré-nupcial que, se houver infidelidade, incide uma multa. Por quê? Porque quando eu fiz referência ao início que nós não tínhamos nenhuma ingerência, nós ainda tínhamos, sobre suas relações conjugais, nós ainda vivíamos a discussão da culpa. Só se conseguia separar se provasse que o outro fosse culpado. Então, na culpa, se vivenciava uma realidade que desapareceu em 2010. Eu não posso culpar a minha mulher pelo fim do casamento porque ela me traiu. Então, isso não tem mais palco. As causas do fim do casamento perderam o palco. Então, agora a infidelidade, ela dói, faz sofrer, mas eu não posso levar para um juiz uma causa de infidelidade ou qualquer causa de separação. Então, eu trago para dentro do contrato o custo dessa minha dor, custo desse meu sofrimento. E aí, no caso, eles estabeleceram em R$180 mil. Até eu, num contrato de muito mais idade, de mais tempo, eu fiz um contrato em que, veja só, é curioso e vale a pena retratar. O cidadão tinha muitos recursos e estabeleceu que se ele traísse a mulher dele... Aliás, perdão, o contrário. Se a mulher dele fosse fiel até o fim do relacionamento, ela ganharia um apartamento de 500 metros quadrados. Se ela o traísse, o apartamento seria só de 250 metros quadrados. Isso ficou escrito. E eu não preciso dizer que eles terminaram a relação e ela ficou com um apartamento de 250 Mas ela ainda levou, hein? Ela ganhou. Em todas as hipóteses ela recebeu. E isso é fato, isso é verdadeiro. Agora, pode ser cobrado. A questão da prova aí, Dr. Rolf, isso foi até perguntado aqui no bastidor antes, assim, mas como é que prova uma coisa dessa? Uma traição? Que meio de prova que se usa? Eu acho que os mesmos meios de prova que se usavam no tempo em que as pessoas discutiam a causa ou a culpa nos juízos de família. Claro que hoje eles ingressariam numa vara de família para tentar demonstrar que aquela cláusula do pacto que prevê a entrega de um valor está dependendo da prova do adultério, da infidelidade. Mas hoje a tecnologia permite com muito mais segurança que se prove com o telefone celular, com a filmagem. Ou seja, hoje em dia nós estamos expostos, né? Nós vivemos praticamente aos olhos da sociedade, né? Eu não sei o tempo que eu tenho, mas conto um outro fato por favor, muito interessante, de uma separação que eu fiz, de uma infidelidade, de novo, da mulher. O cidadão vivia no interior do meu estado, aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, e ele soube por terceiros que a esposa estava traindo ele com o melhor dentista da cidade. E então ele, para lavrar um flagrante, ele convidou dois amigos para que então, num sábado à noite, ele disse para a mulher que ia para Porto Alegre, até fizeram uma música depois, vou para Porto Alegre, tchau, não sei se conhece, mas ele então mentiu que viria para Porto Alegre e não veio, e aí filmou, com aquelas filmadoras enormes, recorda, que tinha que ter um pau de fogo, acho que era esse o nome que se dava, tinha que ter uma iluminação própria. Então isso tudo ele fez, entrou no apartamento, me lembro que vi esse filme várias vezes, entrava em fila indiana, gol, 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 sabe? Parecia a SWAT americana, e aí filmou, abriu a porta do quarto, e lá estava o melhor dentista da cidade, com cara de quem ia morrer,
nu, como veio ao mundo, primeira coisa que o dentista fez foi se tapar com o travesseiro. E aí o marido indignado disse, o meu travesseiro não. E arrancou o travesseiro das mãos do homem. Isso tudo filmado. Se fez a prova através da tecnologia da época. Hoje está muito mais fácil. É o que eu falo sempre, e esse foi um dos nossos consensos antes, de dizer, olha, hoje em dia, o WhatsApp, a mídia social, ela fez a festa dos investigadores, né? Porque hoje em dia tudo deixa rastro. Então, antigamente a pessoa tinha uma grande preocupação em telefone grampeado. Hoje você tem, as pessoas deixam mensagens de voz, deixam mensagens de texto, filmes, falam nas mídias sociais e olha, é até surpreendente que isso aconteça, porque parece que não vai ter nenhuma, aí no caso maior do direito criminal, né, que não vai ter consequência, mas a polícia, isso está ajudando muito o trabalho da polícia. Dr. Rolf, então é isso, a multa é possível, o direito brasileiro está sendo cada vez mais flexível para dar às pessoas a possibilidade de regular, mas isso antes do casamento, num contrato chamado pacto antinupcial, estabelecem as regras com certa liberdade, é óbvio, né, que existe as limitações, nada que pode ser exorbitante, a gente já sabe que essa multa de traição ou não traição, ou a recompensa, como o senhor falou, pela não traição, é possível no direito brasileiro. É possível sim, e o valor depende de cada caso, da condição econômica de cada um. Nós ainda não evoluímos o suficiente, mas tenho a impressão de que logo mais à frente nós vamos destratar o casamento sem intervenção judicial, até por simples contrato particular. Isso é uma questão de tempo, porque esta liberalidade que eu refiro, ela é quase que absoluta em relação aos adultos, aos casais. Mas ainda existem restrições com intervenção judicial quando se trata de direitos de menores incapazes, e não poderia ser diferente. Mas o que foi no passado em relação a hoje, a independência me parece que é total. Uma cláusula interessante aqui, não sei se o senhor já viu isso na sua advocacia, que é de grande qualidade e tradição. Jennifer Lopes, casou com o ator Ben Affleck, colocou no acordo que o casal tem ao menos 4 relações sexuais por semana. O senhor já viu isso aqui no Brasil? Não, ainda não. Ainda não. Acho que os brasileiros não estão com essa dificuldade aí. Então, aqui eu nunca vi. Mas essa vai ser difícil de provar, acho eu. Essa é mais complicada. Acho que é difícil de provar. Ainda que hoje o direito brasileiro de família, em especial, viva de atas notariais, né? Exato. E de prints, acho que essa aí da frequência da relação sexual vai ser um pouco difícil de provar. Muito bem. A gente vai trocar um pouquinho de assunto agora, porque tem também outras questões que são muito importantes, que são as questões relativas à união estável. Até, inclusive, a Laísa Lopes vai fazer uma pergunta para o senhor, que ela está com um parente que está com um problema. Olha só. Ou pode ter um problema. Na verdade, esse parente, né, não tem uma união estável, mas são namorados de uns 4 anos, mais ou menos. E eles não moram juntos, cada um dorme na sua casa. Mas um dia dorme na casa de um, outro dia dorme na casa de outro. E aí, o homem dessa relação, ele construiu uma casa recentemente. Esse homem tem filhos e essa mulher também tem filhos. Essa casa, essa mulher, ela vai ter direito a essa casa ou não? Isso sendo namorados e não tendo união estável. Aí é que tá. Essa coisa do namoro, Laís, é uma tentativa que as pessoas têm de se desvincularem das obrigações que o Estado cada vez mais impõe a gente. Cada vez mais a união estável está próximo do casamento. E aí, então, quando a gente contrata faz um contrato de namoro, não adianta estar escrito e assinado pelos dois que eles reconhecem que há namoro, quando as características não são de um namoro. Por exemplo, no caso citado, 4 anos de namoro já está muito mais próximo de uma união estável do que de um namoro, efetivamente. E o fato de não coabitarem, de não morarem sob o mesmo teto, para a legislação brasileira e para a jurisprudência brasileira, não faz a menor diferença. Eu discordo disso. Para mim,
O casamento, a exigência do casamento é a coabitação, como regra geral. Não coabitar é exceção. E deveria se dizer o mesmo em relação à união estável. O que acontece é que, infelizmente, os tribunais brasileiros fazem essa interpretação equivocada por conta de uma súmula lá do Supremo Tribunal Federal da década dos anos 60, do século passado, onde diziam que para provar que é pai de alguém fora do casamento, não precisa morar com a mãe, não precisa coabitar com a mãe dessa criança. Então, esta súmula faz referência à investigação de paternidade e não sei por que todos os tribunais usam esta súmula de investigação de paternidade para dizer que unidos estavelmente não precisam coabitar. É o maior erro judiciário que está perpetuado e nunca ninguém conseguiu corrigir isso aí. Repito e termino. Não, no meu pensamento, se precisa coabitar no casamento, também precisa coabitar na união estável. Quem não coabita não atinge os objetivos do casamento, porque a coabitação é para que as relações fluam em relação aos filhos, principalmente quando tem filhos. Só existe aos olhos da lei uma verdadeira relação matrimonial se os casais coabitam. Não vejo por que tenha a ser diferente na união estável. Mas como o senhor bem disse, não é a interpretação dominante, né? Não. O parente já está com obrigações com a... Esse caso... É melhor fazer um contrato de união estável com um regime de separação de bens, porque ele tira a casa fora. E além de casa também tem carros envolvidos, então... O ideal, né, Dr. Rolf, é a pessoa ir até um cartório, se ela não quer casar, não é? Se ela não quer fazer um contrato, uma união matrimonial mais formal... é ideal que vá até um cartório, que se coloque as cláusulas da união estável e que para que não gere problema no futuro com dúvidas, porque isso é que nem uma sociedade, o casamento já tem que prever a saída. Infelizmente, a gente tem que ser realista, nós não podemos ter o amor romântico como um norte nesse tipo de situação. Esse fenômeno é um fenômeno social e os casamentos, não é que o casamento tenha diminuído, os casamentos continuam sendo, as uniões estáveis, elas continuam sendo bastante frequentes, não diminuiu. O que aumentou foram as separações e os divórcios. Se isso é uma verdade, o que precisa, e eu queria que o senhor falasse sobre isso, a importância dessa previsão, dessas cláusulas, isso tudo anteriormente, né? O que eu acho, Max e Laís, é que desde 88, como marco inicial, os casais vêm adquirindo a sua independência, inclusive financeira, e esse é um dado importante. Na medida em que se estabelece uma independência financeira, cada um quer comprar as suas coisas e cada um quer que as suas coisas compradas sejam só dela. E essa é uma tendência, por isso que os regimes de separação de bens são cada vez mais constantes. Mas as pessoas também não querem casar, porque o casamento gera para a dissolução custos mais altos e um estresse maior para a dissolução do casamento. O que já acontece igual com a dissolução de união estável. Então elas tentam dissimular os seus relacionamentos e evitar os reflexos da lei, os efeitos jurídicos, principalmente por conta do direito sucessório, que criou, no caso de morte, o que nós chamamos de direito sucessório concorrente. Se duas pessoas vivem em união estável ou são casadas, se uma delas morre, o outro automaticamente é herdeiro concorrente dos bens que aquele deixou, particulares. Mesmo que estejam casados ou que vivam em união estável em separação de bens. Então vejam que o legislador, que gosta de ser bonzinho com o dinheiro dos outros, criou uma situação aqui que é uma verdadeira comoção social. As pessoas estão procurando se afastar para evitar esses efeitos jurídicos e outros que nós poderíamos citar a noite toda. Para isso, as pessoas precisam fazer o melhor possível, que é contratar mais ou menos assim, Max, que hoje eles exercem uma relação de mero namoro, não têm interesse em constituir família, mas se porventura esta relação evoluir e eles acabarem, então, gerando ou inclinando por uma relação familiar, que é, então, o regime, desde logo a ser adotado, é o da separação de bens, inclusive com reflexos nesta chamada sucessão concorrente. Esse é o melhor.
se prevenir não com atitudes, mas sim por contrato, por documento, por escritura. Então, Dr. Rolf, melhor seria então fazer um contrato de namoro, esse contrato de namoro previr que haverá, se houver uma intenção de se aprofundar essa relação, que o regime será esse de separação, isso escrito numa escritura pública, num cartório, perante um tabelião, e para não gerar, inclusive, esse efeito que o senhor falou, que é o da concorrência, né, com os herdeiros, os filhos, né? É muita coisa que existe e as pessoas acham que, o que eu tenho falado sempre, o especialista é importante. Se você quiser fazer uma cirurgia, você vai buscar um médico. Se você quiser ter você tem um problema psicológico, você vai buscar um psicólogo. Aqui, se construir uma casa, você busca um engenheiro, um arquiteto, ou mesmo um mestre de obras, não é? Então não é da cabeça da gente que sabe, eles precisam entender as consequências dos atos. Então um casamento, uma união entre duas pessoas é algo importante e que tem consequências jurídicas bastante graves, no sentido de que são importantes e que podem gerar muita dor de cabeça se a gente não fizer aquilo bem certinho, como o Dr. Rolf Madaleno falou, que é escrever antes num cartório, ir até um cartório, ir até um tabelião, mas sempre com a ajuda aí de um profissional da área do direito de família. Dr. Rolf, sobre o direito de pensão alimentícia por parte do cônjuge, quais são as regras para solicitar a pensão alimentícia no caso de separação? Aí tem uma mudança também nos últimos anos, né? Especialmente para as mulheres, né? Pensão alimentícia entre casais, entre marido e mulher, companheiro e companheira, é um direito em extinção. Até por conta do que eu falei antes da independência financeira de cada um. Hoje, pensão alimentícia entre cônjuges não existe mais como no passado, que era vitalícia. Hoje, talvez, nós só possamos falar em pensão alimentícia transitória, temporária, que vai ser por 6 meses, 1 ano, 2 anos ou até a conclusão da partilha. Depois, raramente alguém ganhará pensão alimentícia. Basicamente, pensão alimentícia hoje é apenas para os filhos menores ou incapazes, ou os que estiverem na faculdade concluindo o curso superior. Agora, a novidade do direito em termos de alimentos são duas. A primeira, e não tem previsão legal. A primeira delas são os chamados alimentos transitórios, que é exatamente aquilo que eu falei. Quer pensão alimentícia, vai ganhar por algum tempo, transitoriamente, temporariamente. Isso ainda existe. E a segunda novidade é a dos chamados alimentos compensatórios. Não tem previsão na lei, mas é exercido em quase todos os países do mundo. E o Brasil aqui acatou, esta é uma tese que eu trouxe em 2008 e que os tribunais começaram a acatar. Hoje, então, os alimentos compensatórios têm reconhecimento jurisprudencial, têm desenvolvimento da doutrina e as pessoas têm direito aos alimentos compensatórios em duas hipóteses, em duas situações, Max e Laís. Uma delas é quando o casal possui bens comuns que geram renda. Por exemplo, imóveis que dão aluguel. Mas como eles estão se separando, esses aluguéis ficam todos na mão do homem, por exemplo. Então, a mulher, que não precisa de pensão alimentícia, porque trabalha, tem meios próprios de sobrevivência, mas ela está sendo prejudicada por conta do divórcio, que leva anos, e o outro retém metade dos aluguéis que são dela por conta do regime de bens. Então, ela pede alimentos compensatórios para, como diz o nome, compensar essa retenção indevida dos ganhos que são dela. Esta é a primeira hipótese. Alimentos compensatórios que eu chamo de patrimoniais, porque depende da existência de patrimônio comum. Uma casa, um apartamento, essas são derivados coisa que gera renda. Coisa que gera renda. No outro caso... Empresa, fábrica, comércio, tudo que gera renda. Tudo que gera renda. Dois. E é dos dois, e aí normalmente pode estar no nome do homem, vai ficar, então ele vai ficar com o bem, com a empresa, com o imóvel, mas compensa... há uma compensação, porque se comprova que aquilo ali fazia parte da renda da mulher também. Isso, se comprova que os bens são comuns e que eles geram renda. Que eu não sei exatamente ainda qual é a renda mensal dos nossos bens comuns, mas é 50% para cada um, deveria ser.
Mas então esses valores são retidos, essas rendas são retidas pelo homem que está na posse de tudo. E aí então ela pede em juízo a compensação dessa posse indevida, ou dessa posse que acontece enquanto tramita o processo. A outra hipótese que o senhor falou, só para nós terminarmos... Esses são os patrimoniais, alimentos compensatórios patrimoniais. Os outros eu chamo de alimentos compensatórios humanitários. Por quê? Porque nesses humanitários, o casal ou é casado por regime de separação de bens, então não há bens comuns que geram renda, ou eles são casados em comunhão parcial e não existem bens que gerem renda. Então vejam que não há renda para ser dividida. Certo. Mas é daquela mulher, por exemplo, que se dedicou inteiramente ou em maior parte às atividades domésticas, cuidando dos filhos, da casa, do marido e às vezes até trabalhando de graça na profissão do marido. Essa mulher que estava acostumada a um padrão de vida, com o divórcio, de repente cai abruptamente o padrão de vida dela. Ela tem direito à pensão alimentícia? Pode ter, mas se ela trabalha já não tem direito à pensão alimentícia, porque pensão alimentícia é para subsistência. Certo. E alimentos compensatórios humanitários é para não sofrer essa queda brusca do padrão de vida. Então podem até ser acumulados, ela pode pedir pensão alimentícia se não trabalha e também alimentos compensatórios humanitários para buscar a manutenção daquele padrão de vida. Aí já é mais em situações de casais que já têm um padrão mais elevado, né, social. Tá certo. Dr. Rolf Madaleno, um grande especialista em direito de família, ou das famílias, como se tem dito atualmente também. E eu queria lhe agradecer muito a sua participação aqui no nosso Direito ao Ponto. A nossa rádio e o nosso programa está de portas abertas para uma qualificada e sempre... qualificada intervenção do senhor. Muito obrigado pela sua presença, doutor Rolf. Quem agradece sou eu, Max e Laís, agradeço também aos ouvintes da rádio. Sucesso absoluto e estou aqui sempre à disposição. Muito grato pelo convite e pela oportunidade. Um abraço para o senhor, felicidades aí no Rio Grande do Sul e no Brasil. Um abraço. Muito obrigado, prazer em tchau, tchau. estar com vocês.